Abra a sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 1. Iremos ler dessa vez até o 6. O título é O Castigo dos Idólatras. E esta é mais uma mensagem, mais um vídeo da série Prisões. E hoje nós iremos falar sobre a eudolatria. A idolatria do eu. Amém, todos acharam, né? Diz assim: e vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos nos seus corações e o preço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu de alguma maneira ser interrogado por eles? Portanto, fala com eles e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: qualquer homem da casa de Israel que levantaram seus ídolos no seu coração e puseram o preço da sua maldade diante da sua face, e vieram ao profeta, eu, o Senhor, vindo, ele e responderei conforme a multidão dos seus ídolos, para que possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto se apartaram de mim, para seguirem os seus ídolos. Portanto, dize a casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová: convertei-vos e deixai os vossos ídolos e desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações. Pai Santo, Pai amado, Pai querido, eis aí a tua palavra que foi lida nesta hora, ó Pai. Venha falar conosco nesta manhã. Venha fazer aquilo, ó Pai, que não é possível para nós, ó Deus. Sabemos que sem a tua presença nada podemos fazer. Então, ó Pai, fala nossos corações, alimenta nossas almas, venha trazer cura, salvação, libertação, venha trazer edificação nessa manhã. Visita, ó Pai, a tua igreja, te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Peço, irmãos, que se assentem. É importante se dizer que esta mensagem, essa série, não tem por propósito de ser uma acusação a ninguém, mas que seja, na verdade, uma instrução, uma edificação. Esse versículo 6 que nós lemos fala sobre arrependimento. Esse tema fala sobre os ídolos do nosso coração. Algo que é muito difícil de a gente enxergar. E quando fala de arrependimento, como nós iremos nos arrepender de algo que nós não sabemos? Então, o propósito dessa mensagem não é de acusar, mas sim de trazer à luz aquilo que, porventura, às vezes, ainda não enxergamos. E ainda em Jeremias 31:19, fala: quando eu me conheci, eu tive arrependimento. Então, não existe arrependimento se não houver autoconhecimento. Portanto, essa mensagem não é para alguém pegar e, a partir dela, e dizer: olha, você idolatra animais, você idolatra... Não é com esse propósito. Mas que, através do conhecimento que essa mensagem traz, você possa observar se há em você algum ídolo que você ainda não percebeu, ou alguém que você conheça que possa, porventura, ter esse ídolo e você ser bênção para ele. Levando em consideração que, geralmente, a pessoa que é idólatra não pode ser confrontada dessa maneira, porque ela não vai aceitar. Dos ídolos mais conhecidos é idolatria a animais, a entes, filhos, marido, idolatra a esposa, idolatra a família, ao dinheiro e a si mesma. Aquele que é um idólatra de si mesmo, dificilmente aceitará se você disser: olha, você idolatra você mesmo. Não vai aceitar. Então, não pode usar essa mensagem como se fosse uma arma de acusação. Mas entender que a palavra de Deus diz, no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir as intenções do coração. Então, a palavra é para trazer luz. Visto que a palavra é Jesus, e Jesus é a palavra diz que
que Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. A palavra diz que a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não reconheceram. A palavra diz que Jesus é a luz, mas eles amaram mais as trevas do que a luz. Ou seja, a palavra, ela tem o propósito de trazer à luz as coisas mais ocultas que existem nos nossos corações e que às vezes não percebemos. O problema é que às vezes, muitas vezes, nós usamos mais a palavra para os outros do que para nós mesmos. Geralmente nós não lemos a Bíblia contra nós, sempre a favor de nós. E esse estudo, essa mensagem tem um propósito: trazer luz. Muitas pessoas abandonavam Jesus porque ele falava do que estava no coração das pessoas. Ele confrontava as pessoas. E hoje nós vivemos numa época, na maior época da mentira. Vemos uma pessoa às vezes passar na rua e pensamos: ela mora numa mansão, e às vezes ela mora num barraco. Hoje nós vemos que pessoas bem vestidas são capazes de entrar em lugares e assaltar facilmente, porque olham para aquela pessoa bem vestida, imagina que ela seja uma boa pessoa. Hoje vivemos um tempo que as pessoas às vezes postam fotos no Facebook, no Instagram, que você olha, essa pessoa é muito feliz, olha o sorriso dela, e às vezes não. Vivemos na época da aparência, e não era diferente no tempo de Jesus. As pessoas se afastavam de Jesus, porque quando ele falava, ele tocava no que estava no coração das pessoas, e as pessoas percebiam que estavam praticamente nuas diante da presença de Jesus, e por isso se afastavam dele. E o tema dessa mensagem é: o que você fez com Davi? Vale a pena, antes de entrarmos propriamente dito no tema, explicar, irmãos, que esse tema não vem com o propósito de fazer idolatria alguma à figura de Davi, mas usar uma comparação, assim como Jesus falou que João Batista viria no espírito e virtude de Elias. Jesus não estava dizendo que João Batista era uma reencarnação de Elias, como alguns tentam colocar, não era isso. É que a similaridade que existia no ministério de Elias, uma igualdade com o ministério de João Batista, apenas isso. Ele vivia com a roupa semelhante, ele tinha um ministério semelhante. Você vê que não se fala da mulher de Elias. A Bíblia não fala que Elias tinha mulher. A Bíblia não fala que João Batista se casou. E João Batista, ele confrontava pessoas grandes. E Elias também. A única diferença é que João Batista morre decapitado. E isso não acontece com Elias. Portanto, quando nós falamos de Davi, não falamos de Davi como se Davi fosse algo para ser idolatrado, mas que tudo que iremos pregar hoje nessa mensagem, iremos usar a figura de Davi para facilitar o entendimento daquilo que nós iremos falar. E a idolatria, ela pode ser comparada com jactância ou narcisismo. O que é jactância? É excesso de amor próprio, é idolatria ao eu. O que é narcisismo? O que é a pessoa narcisista? É a pessoa que é tipo aquele que fala, né? Espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu? Existe alguém mais forte, mais inteligente do que eu? A pessoa que ele acha que ele é sempre o melhor de tudo. O tempo todo ele conta bravata, o tempo todo ele sabe, e ele não percebe. Só ele quer falar, só ele tem razão. E isso é uma prisão. É uma grande prisão. Por que hoje o mundo está da forma que está? Por pessoas idólatras de si mesmo. E geralmente quem idolatra a si mesmo quase sempre idolatra também o dinheiro. Então nós observamos, por exemplo, por que há um sofrimento extremo na Coreia do Norte? Porque aquele homem é um narcisista. Até o corte de cabelo ele manda cortar igual dele. É o narcisismo, é o amor próprio, é a jactância. Homens amantes de si mesmo. Olha quanto sofrimento. E ele vive aprisionado nele mesmo. Observe os políticos de hoje. Por que
Existe tanta miséria, porque eles amam tanto e amam tanto dinheiro que eles não pensam que o roubo que eles irão fazer, os salários altos que eles vão aumentar deles próprios, irão trazer sofrimento na saúde. A maioria dos sofrimentos que acontecem no mundo e às vezes na igreja só tem o nome, a idolatria. O excesso de amor a si próprio faz com que pessoas não tenham medida naquilo que fazem e produzem sofrimentos extremos em pessoas. E é uma prisão, porque é uma prisão invisível. E do que vamos falar hoje? Isso acontece todos os dias. Em alguma parte desse planeta Terra, o que iremos falar hoje acontece todos os dias. Várias vezes no dia, em algum lugar desse planeta, em algum lugar desse país, em algum lugar dessa nação, ou em alguma igreja por aí. Então, um exemplo rápido de idolatria. O irmão estava desempregado um bom tempo, aí consegue o trabalho, aí faz os testes, apreensivo se iria passar ou não, porque hoje, né, a peneira dos trabalhos é extrema. Aí você tem um ano a mais do que o outro, você vai ficar, vou preferir aquele que é mais novo, por causa de um ano, às vezes o camarada perde o trabalho. E ele consegue passar em todos os testes, ele começa a trabalhar, e a esposa toda feliz passa com a roupinha dele, ai que bênção, aí ele vai trabalhando, aí trabalha cerca de 15 dias, 20 dias, aí um dia o chefe, ele vai sempre passando e conversando com as pessoas, e às vezes até chamando o RH para conversar, saber as impressões do funcionário para uma maior produtividade. Aí conversando com esse irmão, aí ele, e tratando ele bem, porque aí, as pessoas, e aí ele fala dessa maneira para o chefe dele, olha, tudo bem, estou pronto a produzir para a empresa, mas tem uma coisa, domingo eu não trabalho. A minha prioridade é a igreja, então fique sabendo, domingo eu não trabalho. Irmãos, um desemprego desse, o camarada vai falar para o patrão que não trabalha domingo? O cara é tão soberbo, e ele acha que ele fez o máximo. Ele falou para o camarada que, olha, eu sou um camarada que ele acha que ele fez o máximo. Resultado, alguns dias depois ele é demitido. Não se sabe se ele foi demitido porque ele não quis trabalhar domingo, ou não se sabe se ele foi demitido porque ele é arrogante e soberbo. Percebe as prisões? Ele quer trabalhar, mas fica prisioneiro na sua própria casa, no seu próprio mundo, porque ele não percebe o quanto ele é arrogante. E o engraçado é que ele conta isso pra gente como se fosse uma coisa boa. Não, eu cheguei pro meu e falei, ó, seguinte, vou trabalhar aqui na empresa, mas domingo eu não trabalho. Domingo a minha prioridade é a igreja. E ele acha que Deus bateu palma para ele. Irmãos, se você não vier trabalhar aqui no domingo, se você não vier para o culto domingo, eu vou ficar triste porque você sentiu a tua falta. Mas se eu souber que você foi trabalhar, eu não posso te questionar, amados. Porque nós somos submissos também ao trabalho. O que o teu patrão não pode te impedir é de ser cristão. Mas precisar de você no domingo, isso é normal. Entende? Estou dando só um exemplo, entre muitos, de pessoas que falam assim, o diabo se levantou contra mim e eu perdi o emprego. Não, às vezes eu perdi meu emprego porque eu sou arrogante, porque eu sou soberbo. E o pior é que a pessoa não percebe que é assim. Um exemplo de idolatria também nós podemos observar em mulheres. Tem mulheres que usam roupas indecentes, não é porque ela é uma adúltera ou ela é uma mulher que tenha um comportamento depravado, mas ela se sente tão pequena, ela se sente tão nada, que ela precisa usar uma roupa que os homens passem e olhem para ela, reparar no seu decote ou na sua lascívia. Isso é uma prisão, isso é uma
idolatria de si mesma. Percebe? Como é algo que a pessoa faz, vive e não percebe. E como eu falei, que nós iremos tomar exemplos, podemos usar o exemplo também de Davi. A gente não vai abrir nesse texto já, mas nós observamos que a história de Davi, isso está no livro de Samuel, no capítulo 16, em casa você pode acompanhar com mais facilidade. A Bíblia fala que Saul estava com um problema muito sério, porque ele havia sido ungido a rei, no início tinha tudo dado certo, ele venceu a batalha, mas cometeu um grande erro, porque como Saul amava muito o trono e queria sempre ficar bem diante do povo, ele permitiu que o povo perdoasse alguma parte do interdito, daquilo que foi conquistado na guerra, e a ordem de Deus era que não trouxesse nada. E ele estava mal, porque ele fez isso. Então, agora, um espírito maligno se aproximava dele e trazia muito sofrimento. Então, ele manda procurar alguém que tocasse um instrumento, para que pudesse, de alguma forma, aliviar aquela angústia, aquela tristeza que se apoderava de Saul. E eles mandaram chamar quem? Davi. E quando Davi vem e tocava a sua harpa, aquele espírito mau se afastava de Saul. E Saul, então, ele ficou muito feliz. E falou para Davi, sempre você vem para cá, e deu total apoio a Davi. Um tempo depois, Israel estava sendo desafiado por um gigante chamado Golias. E agora, Saul, com muito medo, não teve coragem de encarar aquele gigante. E na lei, as atribuições de um rei era fazer as guerras de Israel, do povo. E quem agora aparece para salvar? Quem aparece? Davi. Ele vai lá e derrota o gigante. Então, Saul ficou muito feliz, porque Saul gostava muito de Davi. Já havia um vínculo entre Davi e Saul, e inclusive também entre Davi e seu filho Jonatas. E até aí tudo bem. Até o que acontece, que nós vamos ler agora em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 7. E as mulheres, tangendo-se, respondiam umas às outras, e diziam, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse, 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta senão o reino? Agora, Davi enciumado, e o medo que ele tinha de perder o reino, porque Davi amava a presença de Deus, mas Saul amava o reino, amava a posição. A história conta nesse livro que Saul vai tentar de todas as formas matar Davi. E Davi, por incrível que pareça, mesmo tendo na mão Saul, Davi poupa a vida de Saul. Observaram? Tudo estava bem, até o momento que ele percebeu o quanto Davi brilhava. Só que Saul não conseguiu equacionar o quanto Davi foi útil para Saul, o quanto ele ajudou a Saul. A sua inveja, ele era tão idólatra de si mesmo, que agora ele queria matar Davi. E a vida de Saul foi um fracasso extremo. No final ele morre, a sua família morre de uma maneira muito triste. Amados, essa é uma história que traz um grande exemplo para nós,
Porque a Bíblia fala que a soberba precede a queda. E a soberba, a inveja, é a causa de muitas derrotas. O sentido de Davi era uma inveja extrema. E a inveja é algo que percorre a Bíblia, lá de Gênesis, com Caim e Abel, passa por Davi e vai lá em Jesus. A Bíblia fala, no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 18, que Pilatos tentava de todas as formas soltar Jesus, porque sabia que por inveja o haviam entregado. Não vamos abrir, mas o livro de Atos dos Apóstolos também fala que quando os apóstolos começaram a pregar, nós lemos na leitura do nosso encontro lá, que eles, movidos de inveja, mandaram prender o apóstolo Pedro e João. Então, nós observamos que inveja na Bíblia não é uma palavra isolada. Mas, e quem é Davi? Como uma comparação para nós, como uma figura de linguagem. Vou começar por cima. Davi é semelhante àquele caso. Pastor, está lá na igreja numa prova danada, orando ao Senhor, envia ajuda, Senhor. Passando dificuldade na igreja, com problema, precisando de uma ajuda, e vai orando, e Deus manda ajuda. Aí aparece lá um presbítero, um diácono, homem usado por Deus, pai, marido de uma só mulher, e fica uma alegria danada para o pastor, porque com a vinda desse irmão, a igreja é assim, né? A fogueira, às vezes o fogo está só fumegando, não é verdade? Aí vem, você dá uma banada assim, o que acontece? E às vezes Deus traz homens de Deus para ministérios, que na verdade aquele homem que ele trouxe foi um vento do Espírito que vem com ele e assopra, e a fogueira acende. E o pastor fica todo alegre, e a igreja começa a encher mais, e começa as coisas a fluírem mais, porque realmente Deus mandou ajuda, e tudo vai bem. Tudo vai uma bênção, até o dia que alguém comenta assim para o pastor: puxa, mas esse presbítero novo que vem para cá é uma bênção, né? E o pastor olha para a cara daquele irmão, é uma bênção. Aí quando ele vai conversar com outra irmã, aí a irmã fala: mas esse presbítero novato que vem para cá é uma bênção, né? A esposa dele é tão amável. Aí ele fala: é verdade, é uma bênção mesmo. Aí vai conversando, aí um dia ele está conversando com os jovens lá, aí o jovem fala assim: aquele presbítero é uma bênção, né? Pronto. A inveja começou a ferver no coração daquele pastor. Isso acontece todos os dias, irmãos. Todos os dias isso acontece. No primeiro culto já teve isso. E a partir daí, irmãos, a inveja começa a crescer como uma gangrena no seu coração. E agora ele começa a maltratar aquele homem. E às vezes a esposa fecha com o pastor, e aí a esposa também percebe que o pastor está triste com aquele presbítero, aí ela, para facilitar a ida daquele irmão embora da sua igreja, ela começa também a dar uma pisadinha na esposa do pastor. E como aquele homem é homem de Deus, ele vê que ele está sendo maltratado e ele não ama cargos, ele sabe que toda a igreja tem o coração nele. O medo daquele pastor, sabe qual é o medo daquele pastor? É que aquele presbítero cisma de dar um golpe de Estado, e tem gente endemoniada que faz isso, e tomar a igreja dele. Só que aquele pastor, aquele presbítero, ele é Davi. Se Davi quisesse tomar o reino de Saul, ele tomava fácil. Só que, além de não tomar o reino de Saul, nem matar ele quis, tendo Saul na mão. E seria legítima defesa, porque Saul tentava matar Davi, e Saul mandou matar todos os sacerdotes de Nob. No entanto, aquele presbítero vai embora, porque não quer contender e vai para outra igreja. E nunca mais aquela igreja é a mesma. Nunca mais aquele pastor teve paz.
E às vezes ele fala assim, puxa, eu tenho saudade daquele tempo que eu chorava na presença do Senhor, que Deus me usava, e ele não consegue pensar que tudo aquilo que está acontecendo com ele é porque ele maltratou e expulsou Davi. Simples assim. Quem é Davi? Davi, às vezes, é aquela irmã que chega numa igreja, só que aquela igreja já tem uma cantora, né? Tem igreja que tem cantoras oficiais, né? Só aquela irmã canta. Graças a Deus que esse ministério não tem isso. Só aquela canta. É uma benção, mas ela canta bem. E ela canta, e a igreja sente Deus. Ela tem dom. Aí chegou uma irmãzinha, que quando pega o microfone e canta, que dom é dom, né, irmão? Quem tem dom não tem jeito. Quando ela abre a boca, a glória desce. Acabou. Enquanto aquela irmã não consegue fazer com que aquela jovem vá embora, aquela irmã vá embora, ela não desiste. O problema é, aquela irmã que veio, era tudo que ela precisava para abençoar a sua vida, e ela jogou fora. Por tantas vezes há pessoas que estão reclamando com Deus, Senhor, eu estou nessa situação, mas a pergunta é, o que você fez com Davi? Davi às vezes também é aquele funcionário que chega na empresa. O irmão está orando. Ele é o único crente, ele é o único, poucos dos crentes que estão lá, e a perseguição está imensa contra ele. Dificuldade. Aí Deus manda lá um crente lá trabalhar, um novato. E quando ele chega, ele, que bênção, tem mais um crente aqui. E ele fica feliz. Feliz até o dia que ele vê que tudo que aquele crente bota a mão prospera. E que o povo fala para ele assim, aquele camarada é crente mesmo, aquele camarada é diferenciado. E ele começa a se sentir pequeno perto dele. Sabe qual é o problema de Davi? É que às vezes a gente fica pequeno perto de Davi. Porque sentimos o brilho de Davi. O que as pessoas falam de Davi, todo mundo quer ficar perto de Davi. É muito difícil ficar perto de Davi, porque ele brilha, e às vezes o brilho de Davi ofusca o nosso. Esse é o problema. E enquanto ele não vê aquele irmão sair da empresa, ele não sossega. E quando descobre que alguém fez uma calúnia daquele irmão, ele poderia defender, não poderia? Ele às vezes não participa da calúnia, mas não defende aquele irmão. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca por omissão. Ele ainda fala assim, eu não participei da calúnia contra o irmão João. Mas você sabia que aquilo era uma calúnia. E o irmão João vai embora. Acabou para você. Foi a bênção que foi embora. Todos os dias isso acontece em alguma parte do mundo. Quem é Davi? Davi também é aquele pastor. Agora a gente vai por baixo. Tem crente que vaga igrejas e mais igrejas, até encontrar uma igreja que é diferente. A igreja onde ele passava, todo domingo, quando acabava o culto, a conversa em casa era falar mal do pastor. Porque o pastor deixava a desejar mesmo. E ele ficou lá vários anos naquela igreja. Aí Deus leva ele para uma igreja que quando ele chega em casa domingo, ele não tem nada que falar do pastor. Porque o pastor é íntegro, não dá mau exemplo, nem ele, nem a esposa. Mas por incrível que pareça, ele não consegue ficar naquela igreja. Por quê? Porque ele se sente pequeno perto daquele pastor. O cara já rodou tudo quando foi igreja. A única igreja que ele encontrou um pastor que ele viu nele um exemplo, ele não fica. Por que ele não fica naquela igreja? Porque ele não consegue ficar perto de Davi. Ele nem percebe que ele se sentia mais feliz quando ele estava numa igreja, que ele tinha algo de mal para falar, do que quando ele chega numa igreja que ele encontra um pastor, que ele vê um exemplo. Que as pessoas falam, puxa, aquele pastor é uma bênção. É, amados. E isto acontece
todos os dias, em alguma igreja. E quando ele vai embora da igreja, pastor, por que você vai embora? Ah, não, pastor, é porque o meu ministério... Aí o cara fala, mas por que você saiu daquela igreja? Se você não falou que o pastor era uma bênção, eu nunca vi você falar mal. Ah, não sei, sabe? Já sei, é porque ele penteava o cabelo para a esquerda. O da esquerda é que vai para o inferno. Ah, não, é porque ele era careca. Ele encontra cabelo em ovo para dizer por que ele não ficou ali. Só que o triste é que aquele pastor ali, aquela igreja, era o lugar que Deus tinha para abençoar ele. E no último dia, se por acaso ele se perder, Deus vai lembrar. Não, Senhor, mas toda igreja que eu passei eu fui massacrado. Foi, mas e aquelazinha que você não ficou? Por que você não ficou lá? Por que você não ficou lá? É porque você gostava de ficar em igrejas que você tinha acusação contra o pastor. Você gostava de ficar naquela igreja que quando você chegava em casa no domingo, em casa, você falava mal do pastor, da mulher do pastor, da filha do pastor, do filho do pastor, porque todos estavam no exemplo, mas naquela igreja que você chegou, que você não encontrou isso, você se sentiu pequeno. Amados, isso acontece. Infelizmente isso acontece. Pessoas que não se sentem bem numa igreja, onde ele não encontra alguma coisa para falar mal. É igual aquele camarada, já trabalhei em empresas que o camarada está lá há 20 anos. Você vai conversar com ele, fala mal do patrão, fala mal do carregado, fala mal do faxineiro, fala mal da cozinha, fala mal de todo mundo, mas não saiu lá. Tem crente que está numa igreja, está tudo errado, ele fica lá 20 anos, mas não sai. Até porque ele sabe, se ele sair dali, onde é que ele vai ter um cargo daquele que ele tem lá? Mas se ele sai, e às vezes ele vai para uma igreja, onde ele não encontra nada para falar, ele não fica, porque ele não tem nada para falar de mal daquela igreja. A assessoraria é transparente. A vida do pastor é transparente. Hoje em dia, irmãos, nós estamos no tempo de pessoas que amontam doutores conforme as suas próprias concupiscências. Ele quer um pastor que bebe porque ele gosta de beber de vez em quando. Ele quer um pastor que troca de mulher porque ele quer trocar de mulher também. Ele quer um pastor que olha para aquele pastor, ele fica tranquilo. Aqui eu posso ficar, né? Porque o pastor de vez em quando solta um palavrãozinho, o pastor... Irmãos, é desse jeito. O que você fez com Davi? É a soberba. A soberba, na verdade, amados, é uma raiz de amargura. Tem muita gente hoje com a sua vida estacionada. E a pergunta que se faz para ele é: o que você fez com Davi? Sempre será assim. Caim e Abel. Em vez de ele tentar aprender, como é que eu faço para ser um homem de Deus, para o meu ministério crescer? Não, ele prefere matar. Olha o que Deus fala para Caim. Caim, se você tentar fazer melhor, haverá aceitação para ti. Mas se mal fizerem, o pecado jaz à porta. Aqui, ó. Deixa eu abrir não. Gênesis 4, versículo 7. 6. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. O que Deus está dizendo para Caim aqui? Caim, eu não recebi o teu holocausto. Mas não quer dizer que acabou para tudo, pode tentar de novo. Entre tentar de novo, ele prefere matar o seu irmão. E hoje, tem pessoas que não matam da forma que Caim matou, com facada, com paulada, não. Mas mata com a língua. Mata com desprezo, mata com os olhos. O que você vai fazer com Davi? Que às vezes, Davi não chegou na tua vida, Deus não mandou uma pessoa para te abençoar. Mas pode mandar, no teu trabalho, na tua rua. O problema é o que você vai fazer com Davi. Porque Davi brilha. É difícil ficar perto de Davi. Davi às vezes é aquela mulher que vai que mora na tua rua e teu filho estuda naquela escola.
E o filho dela também. Você cola com todo mundo naquela escola, mesmo com aquela irmã. Sabe por quê? Ela tem boca, mas não fala. Mas você se sente tão pequena perto dela que você não quer amizade com ela. Só que aquela irmã que leva o filho para a escola, para a mesma escola que tu leva, era a bênção que Deus mandou para você. Mas você não consegue. Você imagina, não, vou ficar perto dela não, ela vai me acusar. Mal sabe ela que ela jamais vai te acusar das coisas de errado que você faz, mas ela é a bênção para você. Amados, a história se repete. Se repete, se repete. A soberba. A soberba é uma raiz de amargura que muita gente não percebe. A soberba é algo que levou a maioria das pessoas à derrota. Desde o Antigo Testamento até o Novo. Observamos, por exemplo, Caim e Abel. Podemos observar também o rei Uzias. O rei Uzias era aquele que teve um reino parecido com Davi, de vitórias. Só que um dia ele parou e pensou, peraí, eu sou tão grande, mas tem uma pessoa que é maior do que eu, os sacerdotes. Aí ele falou, não, já que eu sou um camarada usado por Deus, eu vou oferecer o incensário, sim. E cismou de oferecer o incensário, entrar com o incensário dentro do templo. Os sacerdotes tentaram impedi-lo, mas ele entrou e ficou leproso até a sua morte. Soberba. Quer mais? A soberba quase derrotou Davi. Davi, quando ele estabeleceu que ele cresceu, um dia ele fala assim, agora eu quero, manda contar todo mundo aí para saber quanto eu tenho de povo. Ele poderia até fazer o centro de uma maneira normal, só que havia nele uma soberba. E o profeta fala, Davi, não faz isso não, Davi. E ele fez. E quase que ele foi, se ele não pede misericórdia, não se arrepende, ele teria sido derrotado. A sorte que ele se arrependeu. Essa é a diferença de Davi. A Bíblia fala também de Nabucodonosor, homem a qual Deus chama de meu servo. Nabucodonosor cresceu, o seu reino se estabeleceu, até um dia que ele sobe no seu palácio e fala, eis aí, o palácio que eu edifiquei, pela força do meu poder. Dali por diante, ele virou um animal, comeu capim por 7 anos, pelos, as suas unhas cresceram. Tem muita gente, irmãos, que está sofrendo hoje, por causa da sua soberba. Por causa da sua soberba. E por que a soberba é uma raiz de amargura? Isso está no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 16. Se você não quiser, não precisa abrir, só anote. Ou melhor, Hebreus capítulo 12, versículo 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Falou de raiz de amargura, falou de contaminar geral. A soberba, raiz de amargura, irmãos, tem gente que pensa que é você brigar com alguém. Não, raiz de amargura é o que produz a briga. E aqui fala de nenhuma, se fala de nenhuma que é a plural. E uma das raízes de amargura que mais derrotou pessoas é a soberba. Às vezes, alguém fala assim, o pastor fulano de tal, ou o irmão fulano de tal caiu no adultério. Não tenha dúvida, ele não caiu no adultério. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós não seremos tentados acima do que possamos suportar. Isso quer dizer que se Deus vê que você não vai suportar uma tentação, Ele tira. Eu estou falando a Bíblia para vocês, eu não estou inventando uma ideia na minha cabeça. Então, como é que alguém cai no adultério? Quando alguém cai em adultério, ou em qualquer outro pecado carnal, primeiramente, ele caiu na soberba. E a soberba traz uma coisa
Irmão, pode faltar tudo para nós. Tem uma coisa que não pode faltar. E está escrito aqui: ninguém se prive da graça de Deus. Sabe por que tu está aqui? Sabe por que eu estou aqui? Por causa da graça de Deus, irmão. Se a graça de Deus sair de mim, eu vou falar assim: ai, eu estou cansado, Simone. Hoje eu não vou não. Vai lá, dirige o culto lá. Resolve lá, pede o irmão Sérgio para pregar, pede o irmão Raimundo para pregar, pede o irmão Arício para pregar, pede a irmã... irmãos, é a graça de Deus. É a graça. Deus fala para Paulo: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E quando é que eu me privo da graça de Deus? Quando os meus pecados começam a ficar acumulados. Como nós oramos todos os dias, amados? Senhor, nos perdoa. Não é isso? Não é o que está na primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo 1, diz: filhinhos, não pequeis. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 1. Filhinho, não pequeis, mas se pecardes, tendes advogado para com o Pai. Por que está escrito dessa maneira? Porque pecar é algo que pode acontecer conosco. E todas as vezes que nós vamos orar, nós confessamos o nosso pecado. Ainda que não seja um pecado para a morte, um pecado grave. Só que tem um detalhe, amados. Quando nós vamos orar, dizendo: Senhor, perdoa o meu pecado. Se eu não perdoei alguém, meu pecado vai ficando retido. E sabe o que acontece quando o nosso pecado vai ficando retido? Vai entupindo o canal por onde desce a graça de Deus para nós. Simples assim. É como se quando nós temos uma raiz da amargura brota no nosso coração, e a soberba flora, e nós magoamos alguém, ou temos mágoa de alguém, nós estamos privados da graça de Deus. Porque a graça de Deus se manifesta todos os dias, amado. Todos os dias nós pecamos por pensamento, e nós oramos, e Deus nos perdoa. Por isso que está escrito nesse mesmo capítulo, nesse mesmo livro, só que agora no capítulo 1, versículo 7, diz: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O que quer dizer isso? Trocando em miúdos: se eu ando na luz, eu ando na palavra, eu ando em Cristo, eu tenho comunhão um com o outro. Agora, se eu não ando na luz, naturalmente eu vou ter uma mágoa, uma discórdia com alguém. E quando eu estou magoado com alguém magoado comigo, irmãos, as pessoas não param para pensar o quanto isso é letal. Estamos privados da graça de Deus. Privados. Você vai morrer automaticamente? Não. Esse é o problema. Você não vai morrer na mesma hora. Mas é como se você pegasse uma criancinha e parasse de dar comida todos os dias para ela, ou desse só um pouquinho de comida, ela vai ficando anêmica, e o que pode acontecer? Morrer. Então, quando a palavra fala: ninguém se prive da graça de Deus, e não permita que uma raiz da amargura brote, em outras palavras, quer dizer que nós temos que vigiar com a coisa que principal traz a soberba. Então, quando alguém vê: aquele irmão caiu naquele pecado, irmão, não tenha dúvida. Primeiro, ele caiu na soberba. Primeiro, ele ficou privado da graça de Deus. Aí depois, o irmão foi lá e meteu a mão na cara do outro, arrebentou o outro todinho. Pode ter certeza que ele não caiu ali, não. Ele caiu antes. Que é um exemplo emblemático, eu vou falar. Não temos o costume de falar de nome, mas isso está na internet para todo mundo ver, então eu posso falar. O grande evangelista Jim Swaggart, que caiu no adultério, e a imprensa norte-americana filmou ele saindo do motel. A ideia que se tem é que ele caiu no adultério, não é verdade?
Jim Swaggart caiu no adultério. Não, ele não caiu no adultério. Ele caiu na soberba. Como é que se descobre? Na biografia do que aconteceu, você vai ver que, primeiramente, um pastor da igreja dele caiu no pecado. Ele era tão soberbo que ele humilhou o pastor diante de toda a igreja, expôs o pecado do pastor. E aquele pastor que caiu no pecado ficou aguardando um momento para pegar uma falha dele e fazer a mesma coisa. E houve um trabalho no Monumental de Nunes e estava muito lotado. Jimmy Swaggart chama o pastor responsável e fala assim: como é que está a lotação? Esse pastor vira para Jimmy Swaggart e fala: pastor, a igreja está lotada e lá fora tem o dobro do que tem lá dentro. Aí ele fala essa palavra: Deus precisa do meu ministério para evangelizar o mundo. Irmãos, Deus não precisa de ninguém, irmão. De ninguém. Se eu falar assim, eu não vou dirigir mais essa igreja, Deus faz o melhor do que eu. Ele não precisa de mim não, irmão. Percebe a soberba? Como ela precede a queda? Como é um veneno letal, silencioso, que ninguém percebe. Por isso a importância dessa série Prisões. Porque a palavra é luz, que lança luz em nosso coração. E faz a gente pensar. Por que você não gosta daquele irmão? Ah, não sei. É porque ele... Tem certeza que você não sente inveja dele? Ah, não sei, mas ele... Ah, já sei. Ele pediu o cabelo para trás. Sei por quê? Toda pessoa que pediu o cabelo para trás, geralmente eu me dou mal com ela. Sei por quê. E aquela irmã que você não gosta dela? Ah, não sei. Ela faz a Maria Chiquinha assim? Ele inventa uma coisa. Na verdade, a única coisa que ele faz daquela irmã é inveja. Se sente pequeno perto dela e por isso quer matar. Sempre será assim, irmão, do início ao fim. Só que às vezes, aquela pessoa que mais você tem inveja, que mais você tenta matar com a sua língua, é justamente aquela pessoa que Deus colocou no seu caminho para te abençoar, como fez com Saul. Esse é o ponto. Esse é o ponto. O que você fez com Davi? Então observe bem. Jim Swaggart, ele não caiu no adultério. Primeiro, a soberba foi crescendo no seu coração, foi crescendo, e quando a soberba cresce no nosso coração, a primeira coisa que acontece conosco é que a gente começa a matar, a gente começa a ferir, sem perceber. E não temos a nobreza. Quantos ministérios podem voltar a florescer? Se pastores tiverem a humildade de ir lá atrás daquela pessoa que ele magoou. Porque tem muito pastor, irmão, que pensa que a igreja é para a glória dele. A palavra que por ele e para ele são todas as coisas. A palavra diz que tudo quanto fizerdes seja para a glória de Deus. Como é que se percebe que a soberba entrou no coração de muitas lideranças? Primeiro que bota a foto dele lá fora. Irmãos, isso é coisa de ditador, colocar a sua foto. E, às vezes, pessoas ficam, a minha vida não anda mais. Eu não sinto mais aquela alegria do Espírito Santo. Meu amigo, você está privado da graça de Deus. Tu dá graças a Deus se tu não caiu no adultério ainda. Quer um conselho? Vai procurar aquela pessoa que você escorraçou, que saiu da igreja por tua causa. Fala para ele, irmão, me perdoa. Tenha coragem de enfrentar o seu erro. Tem crente que fala assim, eu não encontro uma igreja onde me sinta bem. Mas e aquela que você se sentiu bem? E você saiu por quê? Eu não sei não. Quando o pastor pregava, às vezes a gente prega tanto por revelação, que tem gente que acha que alguém contou a vida dele para nós. Não, irmão. É Deus que fala mesmo. Não. Eu saí daquela igreja porque, olha, o pastor só faltava dar a data e a hora. Ele falava a minha vida toda. Alguém contava para ele? Não acredito, não. Alguém contava para ele. Não, irmãos. O pastor usado por Deus, acontece isso.
Porque o que mais Jesus fez foi isso, irmão. O que mais Jesus fez foi tocar na ferida, espremer até sair por furunco para fora. Olha o que ele falava para os escribas e fariseus. Vocês amam os primeiros assentos da sinagoga? Você ama fazer a obra na presença de todos? Você ama ficar contando o que você faz? Ah, porque eu orei e Deus curou. Ah, que eu orei e Deus fez isso. Ah, porque eu dei tanto de oferta. Ah, aquele ventilador foi eu que veio para a igreja. Eles gostavam disso. E Jesus falava. E eles ficavam doidos. Um exemplo de qualidade. Foi no toque, ele amava o dinheiro. A mulher samaritana. Ele foi lá. Tu é vazia, mulher. Tu teve 5 maridos, tu está com essa aí. E nem esse você ama. Tu está mal. Tu precisa de água da vida. O que mais ele fez? Dizem os historiadores, eu gosto de colocar, dizem os historiadores, que tem gente aí, irmão, misturando história com a Bíblia. Irmãos, tenha muito cuidado, presta atenção que eu vou falar, tenha muito cuidado no que a história fala sobre até a igreja. Porque uma das coisas que fazem as pessoas que controlam o mundo é reescrever a história, ou seja, contar a história da forma dele. E até na história do Brasil, dizem os sábios, tipo, a independência do Brasil, a Inconfidência Mineira, tem mentira no meio. Então tem muita gente acreditando mais nos historiadores, no que conta a história sobre a igreja, não vou entrar em detalhe, que não é o tema, do que o que a Bíblia fala. Se o que a história conta sobre a igreja colidir com a Bíblia, joga fora, irmão. Ah, mas a história falou, mas que Martinho Lutero... Não, joga fora, fica com a Bíblia, conselho que eu te dou. Tudo que colide com a Bíblia cai, irmão, por terra. Mas tem um historiador que falou assim, por que vocês não gostavam de Jesus? Sabe o que os escribas e fariseus falavam? Ele tinha um olhar mais forte que o nosso. Ele tinha um olhar forte, ou seja, quando eles olhavam para Jesus, eles ficavam nus. Então ele não aguentava olhar para o rosto de Jesus. E tem muita gente, irmão, que hoje prefere pessoas que mintam para ela. O mundo está assim, irmãos. Observe que a derrota de Saul não foi só porque ele tentou matar Davi. A derrota de Saul aconteceu também porque Samuel abandonou Saul porque ele só fazia a coisa errada. Ele rasga a capa de Samuel. Mas aí a Bíblia fala que Samuel nunca mais foi ter com Saul, porque ele tinha pena de Saul. E o pior, ele tinha pena de Saul e sabia que Saul não havia. Saul amava o reino, Davi amava a presença. Ele vivia tanto de aparência, que quando Samuel fala para ele, olha, ele rasga a capa de Samuel, ele fala para Samuel, Saul, o teu reino já foi tirado, vou arrumar melhor que você. Olha o que ele vai falar para Samuel. Samuel, então, posso te pedir uma coisa? Mas fica aqui para eu poder adorar. Ele quis que Samuel ficasse na reunião, na celebração, para dar uma ideia para o público que estava tudo bem e não estava, porque ele havia errado. E Samuel não foi mais ter com ele. Agora, observe bem. Aí Saul vai procurar o quê? Uma feiticeira. Irmãos, da mesma forma que ele foi atrás da feiticeira, ele não poderia antes ter ido a Samuel, depois Samuel morre? Poderia. Samuel, me ajuda aí, eu sei que eu errei. Irmãos, tem uma coisa que toca o coração de Deus, e toca o coração de Deus, é o espírito quebrantado, um coração contrito. Se ele para e pensa no que ele fez, se arrepende, irmãos, nunca é tarde para se arrepender. O problema é que a coisa mais difícil que tem é a gente reconhecer. E a gente fica perto da luz. A palavra fala que Jesus era a luz que ardia. E as pessoas se afastavam de Jesus. E ele falou, vocês não vêm para a luz para que as suas obras mais não sejam manifestas. Hoje as pessoas gostam de igrejas que falam para ele, olha, você vai vencer, olha, tome esse objeto ungido. Hoje as igrejas não querem um evangelho que venha de encontro ao nosso coração.
e curar lá dentro. E o incrível, que pessoas pagam caro para ir no analista. O que o analista faz quando você vai no analista? Ele tem obrigação de sigilo do teu problema, e o cara com uma nada conta. Chega no psicólogo, qual é o seu problema? Minha esposa é um problema sério. Aí ele vai contando, aí o analista fala, mas é que você não é um pouco mala sem alça com ela, não? Ele fala, mas é isso que faz o analista. Ele analisa a tua vida e te dá alguma ideia. Tem uns que xingam a mãe do analista e tudo mais, mas isso é o que o analista faz. O Evangelho faz isso de uma maneira muito mais ampla. A ciência o tempo todo imita a palavra. Só que hoje as pessoas não querem o Evangelho que venha de encontro ao que está no nosso coração. Limpa primeiro o interior do copo e do prato. E depois o resto vai estar limpo. Limpa primeiro. E não entende o quão difícil é quando nós perdemos a graça de Deus. Pessoas mais preocupadas em posições eclesiásticas, em angariar fundos nessa vida, dinheiro, do que em ter paz, do que entender. E quão difícil é nós enxergarmos o próprio erro. É semelhante àquele marido que chega para o médico e fala, doutor, minha esposa está surda. Está surda, não ouve mais nada. Eu falo com ela, ela não me escuta. Aí, então você faz um teste com ela. Você fala com ela a 10 metros. Depois você diminui para 5, depois para 3, depois de perto dela. Tá bom. Aí ele chega de longe. Amor, tá pronta a minha janta? Aí ele se aproxima mais. Amor, tá pronta a minha janta? Ela não responde. Se aproxima mais. Amor, tá pronta a minha janta? Ela não responde. Chega de perto assim, amor, está pronta a minha janta? Aí ela, pela 4ª vez, José, a tua janta já está pronta. Ou seja, quem estava surdo era ele. A coisa mais difícil, irmãos. E não pense que essa mensagem, ela vai só... Essa mensagem vai... Eu estou orando ao Senhor. Senhor, não deixe que eu olhe para mim da pior maneira que alguém pode olhar. Que eu não preciso de buscar a santificação. Que eu não precise de mudar alguma coisa. Porque Davi, homem segundo o coração... Davi foi o único herói da galeria do herói da fé que Deus falou dele, homem segundo o meu coração, nenhum outro. Para terminar, vamos falar de algumas coisas de Davi. Primeira coisa que Davi falava, Senhor, quem pode entender os seus próprios erros? Expurga-me, Senhor, dos erros que me são ocultos. Davi tinha ciência. Segundo, ele confessava o pecado dele. Ele não escondeu o pecado dele, como Saul tentou. Saul tentou, de alguma forma, mostrar para o povo que ele errou, mas estava tudo bem. Agora, a terceira coisa interessante dele é que mesmo tendo Saul na mão para matar, ele não matou. Isso que Davi fez, só na nova aliança ia ter. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de beber. Amai o que vos perseguem, bem dizer o que vos maldiz. Isso não tinha na lei. Na lei, era o seguinte: o camarada não tentou te matar, tu mata ele, legítima defesa. Se Davi mata Saul, ficava tudo certo. Legítima defesa. As pessoas falam de depósito. A coisa que mais Davi fez foi depositar. É bom você ter depósito de oração, depósito de jejum, depósito de palavra. Como é que eu tenho depósito de palavra? Leia a Bíblia toda e acabou? Não. Nunca pare de ler a Bíblia. É melhor você ler um versículo todo dia, 2 ou 3, do que você ler a Bíblia toda e achar que você é o cara que podia ler a Bíblia toda. E sair contando para todo mundo. É melhor você jejuar uma vez por semana, porque você jejuar a semana inteira e sair contando que jejuou. É melhor você nunca dizimar, do que dizimar e ficar o tempo todo contando. Não, eu dizimei tanto. O que Davi
Quando o apóstolo Paulo fala, guarda o bom depósito, a coisa mais importante que temos, do depósito que temos que guardar, é o que eu vou falar agora. É o depósito de misericórdia. Misericórdia. Davi teve de Saul misericórdia. Misericórdia quero e não sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. É o que tinha Davi, misericórdia. Ele poderia pensar assim, poxa, eu já estou casado com a filha do rei. O cara tentando me matar, eu mato ele, eu sou herdeiro direto, sou herdeiro do trono. Ele não matou. Isso vai fazer, o que Paulo fala, vai fazer um link com o que Jesus falou. Dai, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Com a mesma medida que você medir, os medirão a voz. Tem crente reclamando, ai Senhor, mas como é que você tratou aquela pessoa que errou com você? Só que não há como você viver esse evangelho. Não há como você viver essa realidade se você não viver em comunhão com a palavra. Porque a palavra é, se andarmos na luz, como Ele na luz está. Se Jesus não for um detalhe na sua vida, eu sei que muitas pessoas não puderam vir hoje, por motivo de trabalho, de enfermidade. Há muitas pessoas, irmãos, infelizmente, Jesus é só um detalhe. Ainda tem uns que estão no meio de crente, só falta falar línguas estranhas. Rapaz, alguém ainda pergunta, esse camarada é pastor? Ele é presbítero? De tanto que ele usa aquela arrogância para falar, ele é presbítero, ele é pastor? Agora, vai ver quando ele está no meio dos amigos dele, quantos palavrão sai? E quanta bravata de ódio que ele tem? Não tem como, irmão. Nós vivemos hoje, que sememos no passado. E de tudo que nós podemos perder, não podemos perder a graça de Deus. Quantas pessoas, irmãos, hoje estão, às vezes, ministério. Outro dia estava vendo um pastor de um grande ministério. Eu tive dó dele. Eu vi angústia no olhar dele. Eu vi angústia nele falando. Ele dizendo, tem hora que eu penso em parar. Não aguento mais isso não. Sabe acontece isso, irmãos? Quando a graça de Deus sai da nossa vida. Irmão, quando a graça de Deus está em nós, qualquer lugar apertado é espaçoso. Mas quando a graça de Deus não está em nós, o lugar pode ser largo, mas você não se sente bem, está apertado. É a graça, irmãos. E tudo que vai obstruir a graça de Deus é as raízes de amargura. E das piores raízes de amargura, o nome dela é soberba. Como eu percebo que eu estou soberbo? Como você reage quando alguém fala que você errou? Observe que quando Samuel fala que Davi errou, o que ele fala? Ele fala duas vezes. Não, foi o povo que separou o melhor do interdito. Ele bota a culpa no povo. Faz igual Adão e Eva. A culpa não é minha, foi o povo. Depois a culpa no povo. Não é ele que era o comandante? Como é que eu desculpo a minha soberba? O quanto eu falo de mim e o quanto eu falo de Jesus. Como é que eu conto mesmo? O que você sente quando alguém fala assim, aquele irmão é uma bênção. Aquela irmã é uma bênção, né? Como você sente no teu coração? Como você sente no teu coração quando você vê que o irmão trocou de carro e comprou justamente aquele carro que você pensava em comprar? Aí você fala, puxa Senhor, eu acho que eu sou mais fiel do que aquele irmão. Eu não consegui trocar de carro, ele comprou. Se o que tem errado em mim? Como é que eu percebo a minha soberba?
você descobre que numa discussão você estava errado. Mas você não quer dizer, não quer aceitar. Você vai até o fim tentando provar que você tem razão naquela tese. Você defende a tua tese, haja o que houver. Porque se você perceber que a tua soberba está muito alto, um caminho em direção a outro caminho, a não ser fazer orações específicas. Senhor, me purifica, Senhor. Quebra o meu orgulho. Tira de mim isso. Porque se você não lutar contra a soberba no teu coração, infelizmente, se não lutarmos contra a soberba no nosso coração, estamos caminhando para a queda, porque a soberba precede a queda. E adiante da honra vai a humildade. Às vezes, achamos que o problema da nossa vida é demônio. Tem crente achando até que é trabalho de macumba. Irmãos, trabalho de macumba não pega em crente, irmão. A palavra fala assim, que aquele que é nascido de Deus não comete pecado e o maligno não lhe toca. Mas às vezes, a soberba dele já bloqueou ele espiritualmente. E ele não tem a nobreza de resolver algo e vai caminhando. Anêmico da graça de Deus. É difícil, mas é o caminho. E o interessante é que o Evangelho é simples. O Evangelho é simples. As pessoas que complicam. Jesus não complica. O povo na época de Jesus, eles ficaram todos desesperados, porque chegaram lá, pregando o Evangelho, Jesus sendo curado, aí perguntam, como é que a gente faz agora? Ué, não tem que matar nenhum animal, não tem que dizer, mas também não. Fazer o quê? Aqui nós oramos, jejuamos e lemos a Bíblia e cantamos, louvamos ao Senhor. Ah, não, só isso não. Só coisa é leve. E não tem que primeiro guardar o sábado, então? O Evangelho é simples. E tem pessoas criando uma forma simples. A primeira pessoa que nós temos que vencer é a gente mesmo. Limpa primeiro o interior do copo e do prato. São prisões. Pessoas prisioneiras. Se você ver a biografia do Chaves, por que o Chaves acabou? Sabiam? Se clicar lá na internet, procurar a história, sabe que o Chaves acabou? Porque como é que se chama? O seriado estava bombando. Só que o Chaves, o chefe, que era o chefe, ele percebeu que o personagem do Kiko estava brilhando mais do que o dele. E aí acabou. Começou a briga. Percebe? Quantos ministérios são destruídos? Quantas amizades são destruídas por causa da inveja? Ou por causa da soberba? Tem gente que está num lugar, está numa igreja, ou num trabalho, ou num bairro, e todo mundo procura ele, todo mundo procura ela. Aí quando o irmão dá mais um, o irmão para lá, aí ela não quer dividir a honra com a outra. Não, aqui eu era estrela. Soberba. Começou lá no Caim e Abel, e vai continuar. Enquanto nós olharmos para o Evangelho como algo místico, que eu pego objetos, que eu recebo óleos ungidos, areia de Israel, azeite de Israel, tem agora até de falar, compra, até o pastor Alan estava falando, ganha esse anelzinho aqui ungido para você ser abençoado. Estamos mendigando a graça de Deus. E enquanto não entendemos que está no livro de Tiago, de onde vêm as guerras? Vem dos vossos membros que guerreiam. Cobiçais e guerreais e não podeis alcançar. Pedis mal, para quê? Para gastar em vossos deleites. Lá na frente ele vai dizer, vós estáis estreitados em vosso próprio afeto. Pedindo coisas a Deus para projetar você pessoalmente. Para projetar o teu eu. Irmãos, não tenha dúvida de uma coisa. Todos os lugares que você tiver que chegar, só tem uma coisa que não pode faltar.
são os altares. Tudo que você conquistar nessa vida na terra, que for com altares, lá na frente você terá paz. Tudo que você conquistar aqui nesse mundo, que não for com altares, você não terá paz. E sabe por que às vezes não conseguimos edificar altares para o Senhor em nosso coração? Muitas das vezes é porque estamos privados da graça de Deus. Tudo que você quer conquistar com altares, tudo aquilo que você conquista a partir de oração, jejum e Bíblia. Agora, aquilo que você negligencia o tempo de buscar a Deus, para ir atrás de algo que você quer ter, e deixa de buscar o Senhor, você pode até conseguir aquilo. Porque o povo de Israel, no tempo de Jeremias, não aceitavam a palavra de Jeremias, sabe por quê? Porque eles diziam, que negócio é esse, Jeremias? Está dizendo que aqui vai ser destruído, que a gente vai ser levado cativo? Os sacerdotes estão oferecendo holocaustos. Deus está no trono, e nós estamos prosperando. Que história é essa, Jeremias? Porque Jeremias pregava que ia dar ruim, mas eles achavam que ia dar certo. O povo estava prosperando. Eles achavam que aquilo era uma prova que Deus estava abençoando. E tudo deu errado, porque eles tinham se apartado de Deus. E tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida, que não tem altares, porque estamos privados da graça de Deus, sempre terá guerras, sempre terá discórdias, sempre terá feridas, sempre terá rompimento de relacionamentos. E será igual uma entrevista que fizeram para uma mulher que era esposa dos combatentes de guerra. Eu não lembro bem qual foi o país, mas eu lembro direitinho como a mulher falou. Eles venceram a guerra, os soldados venceram a guerra. Depois que eles venceram a guerra, eles ficaram tão loucos daquela guerra, tão desnorteados, que eles começaram a se suicidar. E o marido dela se suicidou. E ela falou para o repórter, infelizmente, meu amigo, numa guerra não há vencedor e nem vencido. Todas as vezes, irmãos, que nós convivermos com mágoa no nosso coração, com soberba no nosso coração, nós estamos privados da graça de Deus. E tudo que nós fizemos pode até dar certo, nós não teremos paz. Porque a graça de Deus, de tudo que nós possamos perder, a graça de Deus é a única coisa que nós não podemos perder. Amém? Esta é a palavra de Deus para nós nessa noite, nessa manhã. Vamos orar ao Senhor? Pai amado, Pai santo, Pai querido, eu ouvi a Tua palavra. Dá-me graça, Senhor, para que eu possa caminhar na Tua luz. Dá-me graça para que eu possa ter os ouvidos atentos a ouvir a Tua voz. Dá-me graça, Pai, para que eu possa buscar mais a Tua presença do que os deleites desse mundo. Dá-me graça, Senhor, para que eu possa me deleitar na Tua presença, não em meus afetos. Porque eu sei, Pai, que a aparência do mundo passa, Senhor. Ó Deus, expurga-me dos erros que me são ocultos. Ó Pai, ensina-me a contar os meus dias de maneira que alcance um coração sábio. Ó Deus, purifica-me, ó Pai. Dá-me graça, ó Deus, para estar atento a ouvir o Teu querer. Dá-me graça, Pai, para que eu venha ser submissa à Tua palavra, que eu nunca venha me esquecer de Ti. Dá-me graça, Pai, para que eu possa manter o meu depósito bem cheio. E assim, ó Pai, eu possa crescer na graça, na fé e no conhecimento. E o Teu nome seja glorificado.